Tatakai! Tatakai! Carai, que vontade de tatacar! Cara, meu Deus do céu, o Eren falando aquilo parece um usuário de droga, meu. Descansa um pouco. Episódio 9 da 4ª temporada de Shingeki no Kyojin, um episódio muito mais íntimo, onde dessa vez a gente pôde ver muito mais dos Eldianos, eles colaborando ali, começando a colaborar, uma interação muito mais próxima com alguns dos Marleyanos e até outras pessoas, né, que também acabaram envolvidos de outras etnias no meio desse conflito, né. Então esse episódio ele teve essa função de mostrar esse microcosmo desses personagens interagindo uns com os outros e também pra gente entender o que diabos aconteceu 3 anos atrás, né? Na perspectiva de agora, como diabos aconteceu, como diabos o Levi e o Zeke sentaram praticamente frente a frente ali e falaram, não, vamos trabalhar junto, né? Então a gente pôde entender como tudo isso aconteceu e foi muito interessante como boa parte dessa narração acabou acontecendo meio que de certa forma pelo Armin conversando com a Annie. Anos depois, né, de 2013, ela ter aparecido e entrado naquele cristal, ela finalmente voltando a aparecer no anime, né? Obviamente no mangá ela já tinha aparecido, mas foi muito bom que a gente tenha visto o Armin nessa situação onde ele se sente muito mais distante, principalmente do Eren. Ele até diz mais pro final do episódio que ele era o cara que deveria entender muito mais, além de qualquer outra pessoa, ele deveria entender muito mais o Eren, e agora ele sente que não reconhece mais o Eren. Então ele se sentindo muito mais distante do próprio Eren, faz sentido ele meio que usar a própria Annie, mesmo que não responda, mesmo que ela esteja presa dentro de um cristal, né? Ele desabafando de certa forma com ela, principalmente pelo fato de que não só o próprio Armin, mas também o Bertholdt, ambos tiveram uma conexão um pouco mais próxima com a Annie, né? Então o Armin ele tendo agora acesso a pelo menos parte das memórias do Bertholdt, então faz algum sentido, né? Talvez ele ter sido influenciado de alguma forma pela personalidade do próprio Bertholdt, né? Pelas vontades do próprio Bertholdt ali na cabeça dele, então é um motivo a mais também para ele querer conversar, mesmo que seja com o cristal da Annie. E antes da gente entrar a fundo nesse episódio, eu queria agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo. Galera, o canal tá crescendo muito rápido, só falta você, Rodrigo, você mesmo aí, você se inscrever pra gente poder bater a meta de 400 mil inscritos. Galera, a gente tá quase chegando próximo ali, tá quase chegando perto, então eu conto com a inscrição de todo mundo, beleza, galera? Vai ser muito maneiro pra gente poder acompanhar junto essa última etapa de Shingeki no Kyojin. Inclusive, tá pra sair o capítulo desse mês de Shingeki no Kyojin, que deve sair o review amanhã, então fiquem atentos. Já no começo do episódio, a gente vê parte dessa interação, os Eldianos, eles recebendo, eles sendo os anfitriões pros Marleyanos, e foi muito engraçado como a Hanji, ela tenta se comunicar quase como se estivesse se comunicando com um alienígena, tipo, olha só, como se não falassem a mesma língua, né? Ela tentando gesticular ali, falar uns negócios meio bizarros, né? Então, foi muito engraçado essa parte da comédia dela, né? E em contraparte do Levi também falando, peraí, né? Se comporta, cara, aí. Como é que tu vai dar mole assim, cara? Se comportando desse jeito aí, como é que os caras vão pensar? O que os caras vão pensar da gente? Principalmente na parte onde eles depois, onde ela analisa a arma e tu vê que ela nunca viu uma arma de fogo na vida, quando a primeira coisa que ela faz é apontar a própria arma pro próprio olho, né? Não, você vê a ironia da coisa e, cara, ele vai falando, pelo amor de Deus, se comporta, né? Na frente dos caras, dando aquela cutucada ali embaixo. Então, a interação dos dois foi muito legal e a reação da Hanji a tudo isso também fez um clima muito mais leve, né? Deu um clima muito mais leve, principalmente pro começo do episódio, já que mais pro final, né, mais pro meio e mais pro final do episódio, o clima ficou um pouquinho mais tenso. Então nesse episódio a gente descobre que existe um grupo de pessoas, um grupo de voluntários que estão trabalhando contra o próprio exército de Marley, né? Não só composto de alguns Eldianos, mas também composto de algumas pessoas de outras etnias, que também acabaram sendo aglutinados pro exército de Marley e tiveram que trabalhar pro reino de Marley, né? Então, em consequência disso, a gente vê dois personagens importantes, como a Yelena, sendo apresentada finalmente agora, né, nesse episódio, e também o Onyankopon. Você pensa assim, cara, por que o personagem seria um Marleyano, né? Será que ele é misto de alguma forma? Enfim, tem pai e mãe diferentes, de diferentes etnias? Não. Eles são personagens, não só ele, mas também a própria Yelena, são personagens que foram aglutinados pro exército de Marley, né? Então acabaram, cada um pelo seu motivo, entrando nesse grupo que trabalha contra o exército de Marley, né? Que acaba sendo liderado pelo próprio Zeke. A gente vê que a forma
forma como a Yelena conheceu o Zeke dá a justificativa pra gente do porquê ela admira tanto o Zeke, né? Não só pelo fato dela admirar muito os próprios titãs, você vê quando no começo do episódio ela admira muito quando ela presencia o Eren na forma de titã, então ela tem essa admiração como se tratassem os titãs como deuses mesmo, mas não só isso, ela também enxerga o próprio Zeke individualmente como um deus por ter salvado a vida dela, né? Por ter dado uma esperança, ter dado um significado maior para a vida dela, e por isso que ela acabou seguindo ele e acabou se tornando devota a ele, né? Então a gente tem essa justificativa da personagem trabalhando para ele, então ela acabou sendo a principal personagem para que a mensagem do Zeke fosse passada, né? A gente descobre que o próprio Zeke, ele iniciou, ele que teve essa iniciativa de tentar fazer uma relação ali, criar uma aliança com a galera de dentro da Ilha de Paradis, então a Yelena, ela serviu pra assim, ó, se eu for lá, os caras vão me matar logo de cara, então vai lá e quebra um pouco o gelo ali, né, me defende um pouco ali, porque depois eu apareço com calma, né, e a gente nem viu a primeira aparição do Zeke dentro da Ilha de Paradis, né, depois que foi proposta essa aliança, porque quando a gente vê o Zeke depois, ele já tá conversando lá com o Levi dentro da carroça, então esse episódio, ele teve essa impressão, ele passou essa impressão de que muita coisa foi cortada, sabe? Não em relação ao mangá, porque isso ainda tenho que conferir, mas a própria narrativa mesmo, né? Acabou que a gente teve vários recortes diferentes, como por exemplo o próprio Zeke aparecendo dentro da Ilha de Paradis. A gente não teve essa primeira relação, né? Essa primeira impressão depois que essa aliança foi proposta, né? A gente só vê um pouco mais de como funcionou adiante, né? Dele conversando com o Levi e dele lá no final do episódio, né? Sendo levado lá pra floresta. Olha só aqui o seu hotel, já que tu é um macaco, sobe aí nas árvores e dá um descanso. E outra informação que a Yelena, ela trouxe pra gente é porque o reino de Marley não atacou a Ilha de Paradis até então, né? Ela fica exaltando tanto o exército de Marley, então por que de fato eles não atacaram até então, né? Tatakai! E pra isso não ter acontecido são dois motivos. Primeiro, os próprios titãs, que indiretamente, né, por ironia, por mais que eles tivessem a princípio o propósito de exterminar as pessoas de dentro, né, ser meio que uma prisão para as pessoas que estavam dentro das muralhas, eles acabaram protegendo aquelas pessoas, né? Porque dessa forma o exército de Marley, ele tinha muita dificuldade de conseguir adentrar naquele terreno da ilha, né? E segundo, pelo próprio envolvimento, né, do exército de Marley com guerras entre outros países, né? Então por conta disso ele não tinha tempo e não tinha nem poder bélico suficiente ali para lidar com tudo ao mesmo tempo. Então o Zeke, um ano depois do conflito dele, né, contra a tropa de exploração, ou seja, 3 anos atrás, ele passa a mensagem dizendo que ele quer se aliar à Ilha de Paradis e ele dizendo que tem um plano, né? Na hora que é dito isso e na hora que é dito que existe a possibilidade de, se caso alguém com sangue real tocar no Eren, assim o poder do Titã Fundador poderia ser ativado, né? E isso ficou muito claro quando a gente soube, na nossa perspectiva e na do próprio Eren, né, quando ele soube que o Titã Sorridente seria a Dina Fritz, né? Então ele tinha essa informação, a gente também tinha essa informação e isso ficou muito claro pra gente, só que não ficou claro ainda até esse episódio pra tropa de exploração, né? Então por conta disso, o Eren, ele começou a cogitar a possibilidade, caraca, se eu tocar no Zeke, assim a gente vai poder controlar os titãs colossais de dentro das muralhas e vai conseguir exterminar, vai conseguir fazer o rugido na terra, né? Vai conseguir achatar a terra com todos esses colossais. Só que o grande ponto é, será que o Zeke, ele também tem esse plano? O Zeke, ele nunca disse qual era o plano dele, e ele disse que vai contar só depois que ele encontrasse o Eren, né? Então será que ele também concorda com essa ideia do Eren? E o Eren, ele aproveita para justificar o fato dele não ter revelado essa informação para a tropa de exploração pelo medo que ele tinha que transformassem a própria história em algum titã, né? Transformando ela em titã, ela acabaria sendo condenada a esse futuro também, né? Mais ou menos como o que o Reiner estava tentando fazer com a Gabi, né? Com que ela não se transformasse num titã e não sofresse desse mesmo destino, né? Então parece, não só pelo fato da história ser a rainha mesmo, né? Mas talvez por alguma ligação que o Eren, uma simpatia, uma empatia mesmo que o Eren, ele tenha, mesmo nos momentos atuais, onde ele é o pescotapa frio e calculista, ainda assim ele não é a favor, né? Ele não era a favor dessa possibilidade de transformarem a história numa cobaia. E além desse amontoado de informações que a gente teve, como eu falei, por mais que desse a impressão de que algumas coisas foram ali meio que picotadas ali, só algumas partes importantes foram passadas pra gente, a gente teve também nesse episódio um pouco, como eu falei no começo do vídeo, daquele microcosmo dos Eldianos começando a estabelecer uma conexão com o mundo afora, né? Um contraste de culturas ali, aquele choque de culturas mesmo, que eles tiveram conhecendo pessoas do mundo afora e da perspectiva inversa também, né? Mesmo eles tendo aprisionado alguns marleyanos, feito eles de reféns, e usassem esses caras como mão de obra ali, né? Quase que como uma mão de obra escrava ali, né? Mesmo assim,
eles ainda conseguiram estabelecer uma relação conforme o tempo foi passando, né? Então é muito bonito, cara. Isso foi muito significativo porque é realmente o que o Armin e a Mikasa eles acreditam, que só precisaria de tempo para eles convencerem as pessoas do mundo afora de que eles não são mais pessoas, né? Entender a perspectiva deles da história, e quanto mais essa relação, essa troca fosse acontecendo, mais uma relação saudável seria construída, né? Conseguiria ser criada, e isso foi criado naquele pequeno exemplo onde a gente teve ali pequenos personagens ali, poucos personagens nessa pequena esfera, quase que como um experimento social ali que poderia, né, num otimismo muito grande, escalar para uma situação mais global, né, para uma escala mesmo mais global. E essa relação dos Eldianos com as pessoas do mundo afora foi sintetizada na relação exemplificada da Sasha com o próprio Niccolo, né, que foi apresentado como um marleyano também sendo aprisionado, né, nesse episódio, né, no flashback que a gente viu, e ele estabelecendo uma conexão muito mais direta com a Sasha, e quem sabe até, né, num futuro alternativo eles não pudessem ter tido um pequeno romance ali entre os dois, né? Infelizmente não foi nada evidenciado em relação a isso, mas foram mostrados como grandes amigos, né? Foi estabelecida uma grande amizade entre eles, onde o Niccolo ele realmente sentiu a perda da Sasha, e ele como marleyano e ela como uma Eldiana é quase que como se fosse Romeu e Julieta, né? Um romance, um amor proibido ali que acabou em tragédia, né? Só que, cara, foi muito bonito. Como eu falei, o anime, além de ter mostrado vários dos personagens interagindo uns com os outros ali, a gente viu esses dois que acabaram sendo o foco de tudo isso, né? E como eu falei, o Armin e a Mikasa, eles eram otimistas que isso poderia escalonar para algo maior, né? Para algo mais pacífico, para uma relação mais pacífica da Ilha de Paraty com o mundo afora, só que o Eren, ele não acredita nisso, por mais que isso pudesse, e ele na verdade até considera essa possibilidade, né, que poderia acontecer, ele diz que não existe tempo o suficiente, né? Então, para isso, ele precisa continuar a Tatacar. E a transição da cena onde o Eren ele fala sobre isso com a Mikasa e o Armin e ele tá praticando o tiro, logo depois que ele dá o tiro, a gente vê a Sasha novamente sendo morta, né? Simbolizando que as consequências dos atos dele foram o que praticamente diretamente ocasionaram na morte da Sasha, né? Quase que como se ele mesmo tivesse matado a Sasha, e isso foi mostrado no episódio passado, né? Isso foi falado pro próprio Eren no episódio passado, e agora a gente tem esse jogo, né, de transição ali, onde a gente vê essa cena sendo mostrada simbolicamente também. E o episódio termina com o Eren na frente do espelho, cabelão preso, encarando ele mesmo no espelho, e a pia transbordando. Que diabo daquela pia transbordando, mano? Tu botou papel higiênico na pia, por acaso? Cabelão preso e sem camisa, todo gostosão. Confesso que a página no mangá foi bem mais impactante do que no anime, mas tudo bem, né? Só queria destacar esse parênteses mesmo. Galera, lembrando mais uma vez, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e aproveita também para ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que tem saído no canal aqui toda semana de Shingeki no Kyojin, galera. Não deixa de se inscrever, conto muito com a sua inscrição. Até a próxima, tchau!